Opa, fala moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Estamos aí para mais uma aula, para mais um intensivão, né? Vai ser uma aula de geografia do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre climas do Brasil. E eu já começo a nossa aula aí com uma mensagem bem interessante para vocês, né? Que os nossos cansaços não vençam as nossas metas. Então, se você está focado em passar no concurso, se esforce, corre atrás. Na verdade, não deixe para depois, ok? Então vamos lá, pessoal. O meu nome é Ebert e eu estou aqui para trabalhar geografia com vocês. E hoje nós vamos falar de clima. Então a gente vai fazer aí um revezamento, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre o conteúdo em si, o embasamento teórico em si, e depois vamos trabalhar com questões que já caíram no concurso da ESA, tá bom? Bom, primeiro vamos começar com os aspectos gerais do clima. Ou seja, é importante que a gente entenda a diferença entre clima e tempo. Clima, pessoal, é um fator constante que não altera com frequência. As medições do clima são feitas em média a cada 30 anos. Clima, pessoal, é um conjunto de fatores e elementos atmosféricos que juntos determinam algumas características de determinada região do planeta. Tá? E nós vamos estudar todos esses fatores e elementos climáticos para poder entender como que o clima ele é formado. Já o tempo não. O tempo é um fator variável das condições atmosféricas de um determinado lugar a um certo momento estabelecido. O tempo pode alterar a qualquer momento. No mesmo dia e local pode ocorrer várias alterações do tempo, como chuva, sol, frio, calor. Esses fatos ocorrem pela grande dinâmica espacial. O tempo ele é variável, pode estar um calor, né, muito forte pela manhã. Se por volta de 2 horas da tarde começou a chover, refresca. Ou seja, é uma variação momentânea. Pode acontecer uma entrada de uma massa de ar na região e esfriar, mudar a temperatura. Não quer dizer que o clima mudou. O que mudou foi o tempo. Então, o tempo ele é um fator variável do clima. Ele é um dos aspectos do clima, um dos elementos do clima. Pessoal, nessa imagem aqui, nós temos aí, né, os vários tipos de clima pelo mundo. Então, existem variações dos tipos climáticos. Coloquei essa imagem mesmo só para a gente dar uma pequena refletida, né? Tem aqui, ó, tá vendo o cursor? Tem aqui, ó, a linha do Equador, os dois trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, próximo da linha do Equador, nós temos o que chamamos de zona tropical. Nessa região, né, é comum o clima tropical e seus variantes, né? Clima tropical úmido, continental, semiárido, né? A não ser, é claro, naquelas regiões de grandes altitudes que pode aparecer o frio de montanha, ou se for uma região de altitude mais modesta, o tropical de altitude. Nessa região próxima da linha do Equador, onde tem grandes florestas, aparece o clima equatorial, que é um clima muito quente e úmido. Entre as linhas dos trópicos e a linha do Ártico, né, ou entre a linha do trópico e a linha da Antártica, ou seja, as linhas polares, nós temos um tipo de clima que é bem característico, que é o temperado. Aqui no Brasil nós não temos clima temperado. Tá? E a partir das linhas do Ártico e da Antártica, das linhas polares, nós temos aquele tipo de clima que é muito frio, que são os climas polares. Né? Há variações? Ah, pessoal, tem regiões aí que, por várias consequências, que não vem ao caso agora a gente detalhar, né? Mas onde ocorrem os desertos, por exemplo, aqui no norte da África, nós temos o deserto do Saara. O deserto do Saara fica numa região, né, subtropical, tendendo para o temperado, e, no entanto, o clima é desértico, com todas as características desérticas. Né? Temos aqui, ó, próximo à Cordilheira dos Andes, temos o deserto do Atacama, no Chile, que fica aí a mais de 4.000 metros de altitude, extremamente seco, é considerado o deserto mais árido do planeta. Poxa, e fica numa região de grande altitude, e durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Né? Então são situações atípicas, né? Mas que precisa de um estudo um pouco mais aprofundado. Mas vamos nos adequar ao clima brasileiro. Pessoal,
Vamos entender um pouquinho os fatores do clima. O primeiro é a latitude. A latitude também influencia na formação do clima, influencia muito, tá? Isso é bem importante. No sentido em que, à medida que aumenta a latitude, o clima tende a ficar mais frio, devido à diminuição da incidência dos raios solares. A latitude funciona da seguinte forma: você tem aí a linha do Equador, que é o marco zero, né? Quanto mais afastado da linha do Equador, seja para o norte, seja para o sul, maior a latitude. Então, quanto maior a latitude, menor é a incidência dos raios solares. E, como consequência disso, menor é a temperatura. A altitude, pessoal, a altitude é a altura em metros em relação ao nível do mar, ok? É diferente de latitude. Quanto mais alta for a região, o clima estará propício a se tornar mais frio. Gente, é uma média de 0,6 graus a cada 100 metros que diminui, tá? Esse fato ocorre porque a atmosfera se aquece por irradiação. O calor é transferido da superfície da Terra para cima. Então, quanto mais alto, mais rarefeito torna-se o ar, determinando uma diminuição da radiação. Então, é fácil da gente entender. Quanto mais alto, menor é a temperatura. Simples assim, ok? E também tem outros fatores que influenciam, como o regime de vento é mais intenso nas regiões de grandes altitudes. Um outro fator é a continentalidade. O aquecimento e o resfriamento são extremamente rápidos, o que determina uma ampla amplitude térmica, pois a umidade diminui. Então tem uma grande amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura mais elevada e aquela menos, né? Aquela menor temperatura. Durante o dia faz um calor muito grande, durante a noite faz muito frio. Esse fenômeno é muito comum em áreas centrais do continente, por isso que é chamado de continentalidade. O contrário disso é a maritimidade, pessoal. O mar ele funciona como um verdadeiro regulador térmico, graças à sua grande capacidade de se aquecer e perder calor muito mais lentamente do que as áreas continentais. Esse fator faz com que as amplitudes térmicas variem muito pouco. Aquelas regiões próximas das praias sofrem com a influência da maritimidade, porque a água ela vai absorvendo a radiação solar bem lentamente. Quem já teve a oportunidade de tomar banho de praia, né, durante a noite, ou banho numa piscina muito profunda durante a noite, depois que o dia inteiro foi muito quente, você vai perceber que a água é morninha, né? Mas já no finalzinho aí da madrugada, ou no começo da manhã, a água da praia vai estar fria, a água da piscina também está fria, a água do rio está fria, porque ela passou a noite toda perdendo radiação. Entendeu? Então ela vai começar a absorver novamente de maneira lenta. Então esse fenômeno, pessoal, é a maritimidade. As correntes marítimas determinam o aquecimento ou resfriamento das massas de ar e também das áreas litorâneas. Um exemplo é a corrente do Peru, que resfria a massa quente e úmida vinda do Pacífico, determinando chuvas no próprio oceano. Pessoal, o que é corrente marítima? É uma grande quantidade de água do mar ou do oceano que vai circular, chegando próximo de determinadas áreas continentais, levando aquelas características do local onde ela foi formada. Se a corrente marítima foi formada numa área muito fria, como a Antártica, por exemplo, né, quando ela chegar próxima do litoral brasileiro, ela vai modificar o clima, trazendo, né, diminuindo a temperatura. O exemplo dado aqui é a corrente do Peru, que ela, em determinada época do ano, quando chega ali outubro, novembro, né, ela avança em direção à linha do Equador. Isso faz com que toda aquela região, né, ela influencia no processo de evapotranspiração e faz com que as chuvas se tornem mais intensas no Oceano Pacífico. Quando ela não consegue chegar lá, pessoal, é porque tem um fenômeno do El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. O relevo, pessoal, o relevo de uma região pode conter a passagem de massas úmidas, o que proporciona alterações climáticas significativas na região. É o que acontece muito lá no Nordeste, né, com o Planalto da Borborema.
É claro que não é só ele, né? Mas ele é um dos principais fatores climáticos, porque vem ali a frente úmida, né, do Oceano Atlântico, que é barrado, né, barrado pelo Planalto da Borborema. Então a chuva se concentra próximo do litoral. Ah, o Nordeste é muito seco. Não. O sertão nordestino que é muito seco. A região litorânea, na verdade, é muito úmida, chove bastante, porque ali é o clima tropical marítimo ou úmido, né, por conta das massas de ar úmida que vem aí do Oceano Atlântico. E o homem, pessoal? O homem é um dos principais agentes do clima, né? Pois possui o poder de alterar toda a conjuntura climática. Então, o homem ele não altera o clima em escala macro, ele altera o microclima. Então, o homem, como ele constrói muitas construções, prédios, né, impermeabiliza o solo, a questão também dos veículos, meios de transporte, ele causa, sim, diretamente, né, uma mudança no clima da região, no microclima da região, como, por exemplo, a formação de ilhas de calor. É um grande exemplo, né? A intensificação do efeito estufa, ou da inversão térmica, ou o fenômeno do smog, que hoje já é comprovado, né, que é por conta realmente da industrialização, do homem metendo o bedelho na natureza, não é verdade? Já os elementos do clima, pessoal, é a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Ponto. É só esses três, tá? O que nós temos são variações desses três. Por exemplo, a precipitação, que pode ser as chuvas, pode ser a neve, pode ser a geada, é uma variação da umidade. Então, esses três elementos, eles ajudam a fortificar os fatores do clima, a intensificar os fatores do clima. Tem um fator que eu não coloquei lá porque eu coloquei separadinho aqui, que são as massas de ar. E nós vamos entender quais são as principais massas de ar que agem aqui no Brasil. A massa equatorial atlântica, ou MEA, ou MEA, se origina na região do Equador, evidentemente, por isso o nome equatorial, né, próximo do Equador, e, adivinha onde mais? No meio do Oceano Atlântico. Tá? Então, é uma grande porção de ar formada no meio do Oceano Atlântico, próximo da linha do Equador, e que atinge toda a região do litoral nordestino. Tá? E como ela está próximo da linha do Equador, a radiação solar é muito intensa. Então, ela é quente e úmida. A massa equatorial continental, ela se origina onde, pessoal? Ali na Amazônia, né? No meio da floresta amazônica. E ali, como tem o calor é muito intenso, a umidade é muito intensa, é próximo da linha do Equador também, só que numa área continental. Só que a floresta amazônica ela também produz muita umidade. Então, a MEC, né, ou MEC, a massa equatorial continental, ela também é quente e úmida. Ainda, pessoal, a massa tropical atlântica, a MTA, é originária da região do Trópico de Capricórnio. Abrange o litoral sudeste e sul do Brasil. Ela também é quente e úmida. Ela é formada no meio do Oceano Atlântico, tá? E próximo ali à região do Trópico. Ela atinge muito ali a região sul, Santa Catarina, Paraná, o litoral paulista, o litoral carioca. Vamos entender, pessoal, mais massas de ar no Brasil e depois vamos entender um pouquinho sobre o conceito de frentes. A massa tropical continental, que é originada da depressão do Chaco boliviano, né? Chaco significa território de caça, né? No linguajar chiquetano, entendeu? Que é um povo indígena muito nativo daquela região. Entendeu? Aqui no Brasil, essa região do Chaco recebe o nome de Pantanal Mato Grossense, né? E essa região, pessoal, tem uma massa muito quente e seca. E ela age muito na região centro-oeste do Brasil durante o período da estiagem. A massa polar atlântica, que é originária ali da Patagônia, da Argentina, ela influencia no clima do Brasil, principalmente no inverno.
ou seja, entre os meses de junho e julho. Nesse período. E um detalhe, pessoal, ela é úmida. É por isso que quando vem a frente fria, nessas regiões de Planalto, fica aquela neblina de fora a fora. Entendeu? Acontece de vir muitas chuvas frontais no Nordeste por consequência dessa massa polar. E na região da Amazônia ocorre um fenômeno bem interessante, que é a questão da friagem. Quando chega essa massa polar atlântica, essa que vem da Patagônia, faz cair a temperatura. É claro que demora pouco tempo, né? Aqui em Mato Grosso, onde eu moro, né, esse processo da friagem acontece o quê? 4, 5 vezes no ano. E quando vem demora 3, 4 dias e logo já perde força, não é verdade? Vamos falar das frentes, pessoal. Quando a massa de ar fria avança sobre a quente, é denominada de frente fria. Quando a massa de ar quente avança, fazendo com que a massa de ar frio recue, é chamado de massa de frente quente. Quando ocorre a parada das massas de ar, devido à forte intensidade das duas, é chamado de frente estacionária. Então você tem aí uma grande quantidade de ar que é formado numa determinada região. Vou pegar a região nossa aqui de Mato Grosso, né? Mato Grosso é muito quente o ano todo e forma uma grande massa quente. Então, quando vem uma massa fria lá da Patagônia, por exemplo, né? Quando ela vem ao ponto de empurrar essa massa quente que está aqui na nossa região, nós chamamos de frente fria. Ok? Nós chamamos de frente fria, né? Vamos colocar o inverso, né? Vamos colocar que a região do Mato Grosso do Sul, já tendendo ali para o Paraná, né? Tá fresquinho, tá gostoso, né? Tá até friozinho, né? Aí vem lá, né, uma massa de ar, né, tropical, equatorial continental, né, que vindo da Amazônia, ali nos meses de novembro, dezembro, aquela massa quente, entendeu? E ela chega com tudo ali no Mato Grosso do Sul e no Paraná, expulsando aquela massa fria, fresca que estava na região. Então a gente fala que vem uma frente quente. Então quando chegam juntos no mesmo local, e as duas são muito fortes, e elas não conseguem sair do lugar, normalmente da chuva, né, quando isso acontece, uma chuva muito forte, né, nós chamamos de frente estacionária, ok? Vamos continuar, pessoal. E aqui nós temos a atuação das massas de ar no Brasil durante o verão. Né? Nós temos aqui a atuação da massa equatorial continental, que é formada na região amazônica. Né? Esse processo também é conhecido como rios voadores. Aliás, a Amazônia, existe um preconceito muito grande em relação à Amazônia. Ela, obviamente, não é o pulmão do mundo, mas é o grande umidificador, na verdade, não global, né? Mas da América é sim, tá? Porque toda essa região aqui, pessoal, todas essas massas de ar, ela carrega uma umidade muito grande, né? Que favorece as chuvas em praticamente 80% do Brasil, em toda a região centro-oeste, boa parte do nordeste, parte do sudeste e também da região sul, né? A massa equatorial atlântica favorece as chuvas no litoral nordestino. A tropical atlântica, ela favorece as chuvas no litoral desde o Rio Grande do Sul, tá, até o sudeste e parte do nordeste. Já a polar atlântica, que é formada lá na Patagônia, ela leva aí a friagem, tá, mas não é tão comum durante o verão. Normalmente ela causa muitas chuvas aqui na região sul do Brasil e às vezes também ela influencia nas chuvas pelo litoral. A tropical continental, pessoal, que é formada ali na região do Chaco, né, ela é bastante seca, né? Então ela age muito pouco durante esse período do verão, a não ser aqui no Paraná, talvez na fronteira com o Mato Grosso do Sul, né? Essas aqui são as massas de ar que agem durante o inverno, pessoal. A mais forte delas é a tropical continental, formada no Chaco, e a polar atlântica, formada na Patagônia, que leva o processo da friagem, evidentemente, para a região centro-oeste, a região central do Brasil. Ela começa ali no sul, sudeste, vai pendendo até a Amazônia. Claro que vai perdendo força, né?
no sul e no sudeste dura aí 2, 3 semanas, né? Quando chega na região da Amazônia já dura 2, 3 dias, é pouquinho. Né? Agora, essa daqui, pessoal, essa massa tropical continental que é formada no Chaco, ela sim, né? Ela deixa um longo período de estiagem na região central do Brasil. Pessoal, vamos entender os principais tipos de chuva. É importante que a gente reflita sobre os principais tipos de chuva quando a gente está estudando o clima. O primeiro tipo de chuva é a orográfica, que é também conhecido como chuva de relevo. Ocorre devido à elevação da massa de ar, devido à presença de alguns obstáculos, como serras, chapadas, morros, que atingindo uma altitude mais elevada, precipita as áreas a barlavento, se dirigindo ao outro lado do relevo, o sotavento. A massa de ar já não tem mais umidade, então você vê aquela massa de ar úmida, né, geralmente vindo aí do oceano, do mar, aí ela encontra de frente o quê? Uma serra, uma chapada ou uma montanha. Então toda essa região aqui, né, toda essa massa de ar úmida, ela é barrada e toda a umidade fica no local onde ela foi barrada. Então começa a chover nessa região. Isso é chamado de chuva de barlavento. Mas poxa, essa massa de ar não passa? Passa, parte dela passa a região de serra, de chapada, passa a montanha, né? Só que o outro lado da encosta só vem o vento, pessoal. Já sem a umidade, então é chamado de encosta de sotavento, ou seja, ela já vai seca sem umidade. A chuva convectiva são chuvas em que o ar aquece, evapora, condensa e precipita. É muito comum no verão, tá aquele calorzão, né? Então tudo que tem, né, tem um processo de evapotranspiração, né, que é a evaporação dos rios, dos lagos, do solo, né, juntamente com a transpiração das plantas, dos seres vivos. Tudo isso causa o quê? Né, uma grande quantidade de ar úmido que vai para a atmosfera. Todo esse ar se transforma em nuvem. Essa nuvem, né, ela vai se conjugando, né, até o ponto de precipitar. Tá? Essa precipitação é muito rápida, pessoal. É muito rápida, por isso que é chamado de chuva convectiva. Normalmente tem grande intensidade, ok? As chuvas frontais. Esse tipo de chuva ocorre pelo choque de uma massa quente com uma massa fria. Então você está ali, você tem o exemplo de Mato Grosso ainda há pouco, né? Você tem uma massa estacionária aqui que foi formada muito quente. Aí vem uma massa fria lá da Patagônia. O encontro entre as duas pode gerar uma chuva rápida, muito intensa, às vezes com rajadas de vento, com relâmpagos, trovões, ok? Pessoal, agora nós vamos entender os principais tipos de clima no Brasil. São os climas equatorial, tropical típico, tropical continental ou subúmido, né, também recebe esse nome, o tropical típico, o subtropical, comum só na região sul do Brasil, o tropical de altitude são em algumas regiões do Brasil, né, regiões bastante elevadas, né, Pico da Bandeira, 31 de Março, né, Pico das Agulhas Negras, né, Monte Roraima, né, e o tropical semiárido. Vamos começar com o equatorial. Esse clima possui uma localização predominante na região amazônica, então próximo do Equador, na região amazônica, possui temperaturas acima da média nacional, né, superiores a 21 graus e pequena amplitude térmica, ou seja, a diferença entre o mínimo e o máximo é muito pequena, até por conta da umidade da própria floresta, né? Essa região possui uma grande concentração de rios. Esse fato faz com que a umidade seja elevada, determinando também o não registro de temperatura excessivamente elevada. Contudo, pessoal, é importante a gente falar que a sensação térmica é muito elevada, entendeu? Então a temperatura fica ali na casa dos 27, 28 graus, mas aquela sensação térmica de 32, 33 graus por conta da umidade que é muito elevada. Um fato típico desse clima é o alto grau de precipitação. Gente, chove pra caramba, tá?
pode chegar a chover, dependendo da época do ano, né? Dependendo da situação do ano, até 4.000 milímetros no ano. Normalmente chove entre 2.500 e 3.000 milímetros ao ano, o que é muita coisa. Vamos falar agora do clima tropical, pessoal. O clima tropical que pode ser chamado de tropical típico, tropical continental ou tropical subúmido. Então esses três nomes podem aparecer na prova de vocês, tá bom? E os três estão se referindo ao mesmo tipo de clima. Ele se localiza na parte central do país e possui como aspectos fundamentais duas estações do ano muito bem definidas, né? O verão chuvoso e o inverno seco. Então, durante o verão, começa aí, finalzinho de setembro, começa o período das chuvas e vai até abril, né? O verão começa dia 22 de dezembro, né, que é o solstício de verão, e vai aí até 23 de março. Mas as chuvas começam logo depois do equinócio de primavera. Então, finalzinho de setembro até começo de abril, as chuvas são muito intensas nesse tipo climático. O contrário também é verdadeiro, pessoal. No final de abril para começo de maio começa o período da estiagem, que vai aí até a terceira semana de setembro, né? Esse período praticamente não chove. Na estação seca, por ocasião da baixa umidade relativa do ar, existe a forte ocorrência de queimadas, tanto naturais quanto causada pelos homens. E por diversas cidades brasileiras da região central são verificadas, dentre outros fatores, distúrbios respiratórios, problema de circulação e problemas nas safras agrícolas. É comum nessa região ter o fenômeno do efeito estufa e do smog, que é aquela nuvem de poeira misturado com fumaça, né, que atinge aí a atmosfera próximo da superfície durante a madrugada. Esse que é o fenômeno da inversão térmica, tá, pessoal? Cara, o que pode ocasionar aí as queimadas? São vários fatores. Às vezes, uma pedra que bate na outra que gera uma faísca pode gerar um incêndio, né, uma queimada. Essa região central do Brasil, o bioma característico é o cerrado. A vegetação fica muito seca. Mas muitas vezes o homem contribui, entendeu? É uma garrafinha de cerveja que ele joga, quebra, né? Aquele vidro ali serve como uma lupa que vai aquecendo ainda mais. É uma bituca de cigarro que joga. Ou até mesmo, né? Aquele pessoal que não tem consciência vai tacar fogo ali no matinho, ali no lixo, no fundo do quintal. E aquilo ali vem uma rajada de vento e acaba se espalhando. O que é bastante comum, infelizmente. Clima tropical de altitude, pessoal. É um clima localizado no interior brasileiro. Possui elevado índice pluviométrico, ou seja, chove muito, aquela chuva de barlavento, né? Mais de 2.000 milímetros anuais. Esse clima apresenta temperaturas bem amenas, bem fresquinho, ali na casa dos 15 graus, né? As temperaturas dessa região são inferiores à média nacional em virtude da posição e também da influência do relevo. É aquela região de montanha, né? Brincadeira, o Brasil não tem montanha. Aquela região de serra, de pico bastante elevados, né? Foi uma brincadeira meio proposital, porque o Brasil não tem dobramentos modernos. O Brasil tem, nós chamamos de montanhas antigas, que é as regiões de Planalto que foram bastante erodidas, né? O Pico da Bandeira, o Pico das Agulhas Negras, o Monte Roraima, Pico da Neblina, Pico 31 de Março, ou seja, essas regiões que têm altitudes acima de 2.000 metros, entendeu? O clima ele é influenciado pela altitude. Só para a gente lembrar, a altitude é um fator climático. Quanto mais alto, menor é a temperatura. Vamos falar agora do clima subtropical. Esse clima se apresenta na região sul do país, além da parte sul e São Paulo, né, parte sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Essa região, em função do clima, apresenta as 4 estações do ano bem definidas. Isso é muito importante, tá? Outro ponto de destaque é a elevada amplitude térmica, que supera, em alguns anos, até os 15 graus. Gente, o que é as 4 estações do ano bem definidas? Quem mora lá no Rio Grande do Sul, lá no Paraná, lá em Santa Catarina, sabe disso, né? Meses de novembro, dezembro, janeiro, é um calor que, né, valha-me Deus, é muito quente. Só que, durante o inverno, ali junho, julho, o frio é muito intenso, pessoal, chegando a nevar, principalmente naquelas áreas de serras.
Você pega algumas cidades aí, né, como Gramado, como São Joaquim, né, chega ao ponto de nevar. Geada é constante nessa região, né? O outono e a primavera é fresquinho, porque é aquele período intermediário. Então as 4 estações do ano são bem definidas, né? E como eu falei para vocês, está aqui, né, o embasamento, né? Nas áreas serranas do sul de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, amplitude e latitude combinam-se para produzir as menores temperaturas do país, muitas vezes atingindo temperaturas negativas. Esse fato torna o clima da região muito semelhante ao clima temperado das latitudes médias. Então, pessoal, o clima subtropical brasileiro é específico do sul do país, tá? Ali da região sul. Mas clima não obedece fronteira política. Então, o sul de São Paulo, onde faz fronteira ali com o Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, o clima também é subtropical. É próximo de onde passa a linha do Trópico de Capricórnio. Vamos falar agora do clima semiárido, pessoal. É típico da região do sertão nordestino, típico da Caatinga. Seu destaque maior é a escassez de chuva, sua escassez de precipitação, que está associada a uma péssima distribuição nas áreas e no período, ou seja, chove muito pouco durante o ano todo. Chuva, na verdade, é um problema gravíssimo na região da Caatinga, na região do sertão. Quando não ocorrem as chuvas no verão, de janeiro a fevereiro, ou as chuvas são pouco intensas, o ano passa a ser considerado de seca. O pessoal já chegou de ficar até 3 anos sem chover nessa região. Inclusive, um dos motivos da intensidade do êxodo rural do Nordeste para outras regiões do Brasil é a seca. Aqui, pessoal, eu tenho um mapa do Brasil, né, com todos os tipos climáticos. Então, vamos lá, só a gente recordando, tá vendo? Essa região aqui, ó, de laranjado, né, para mim é laranjado, não sei que cor que é para vocês, laranjado escuro, né? É a região de clima equatorial, é onde fica a floresta amazônica. Essa região de bege, toda central do Brasil, é o clima tropical típico, ok? Esse amarelo aqui, um pouco mais forte, na região da Caatinga, onde fica o tropical semiárido. Toda essa região litorânea aqui é o tropical úmido ou marítimo, porque recebe aí uma força muito grande, né, das brisas marítimas. Aqui no sul do Brasil nós temos o subtropical ou subtropical úmido. É comum nessa região, tá? Tem as 4 estações do ano muito bem definidas. O tropical de altitude, pessoal, não está aqui, né? Mas, olha, entre aqui, ó, o Espírito Santo e Minas Gerais, nós temos o Pico da Bandeira. No Rio de Janeiro, nós temos o Pico das Agulhas Negras. No Amazonas, o 31 de março e o Pico da Neblina. São regiões muito elevadas, evidentemente, e que o clima está condicionado à altitude, ao relevo. E aqui uma frase bem legal para vocês que vão fazer concurso, né? Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, engatinhe. Mas faça o que quer que você faça, continue seguindo em frente de qualquer jeito. Mensagem de Martin Luther King, né? E é interessante para a gente que vai fazer concurso, né? Não importa o jeito que você vá, só não deixe de ir. Se é o seu sonho, corra atrás, tá bom? Pessoal, aqui tem algumas questões que caíram em provas anteriores para a gente poder resolver junto. Aliás, o objetivo dessa aula é trabalhar em cima de questões. Eu fiz todo um embasamento teórico antes para a gente chegar até as questões, não é verdade? Então vamos lá. No romance O Tempo e o Vento, o escritor Érico Veríssimo descreve a história do Rio Grande do Sul e suas paisagens que marcam a formação territorial da região. Identifique e marque o clima predominante desse estado brasileiro. Pessoal, qual que é o clima predominante do Rio Grande do Sul? Nós vimos agora há pouco ali, não é verdade? É o equatorial? Não, o equatorial é típico da Amazônia. Tropical? Não, tropical é típico da região central do Brasil. Subtropical? Aí achamos a resposta, é o subtropical, né? Semiárido? Não, o semiárido é lá da Caatinga. Temperado? Não, no Brasil nós não temos clima temperado, pessoal. Não temos, né? Quem tem é lá nos Estados Unidos, é na Europa,
né? Aqui na América do Sul, talvez a região da Argentina, do Uruguai, tá? Continuando, pessoal. Analisando a dinâmica relativa aos climas que atuam no Brasil, percebe-se que em toda a região sul ocorre o clima. Essa também é muito fácil, né? Acabamos de ver ali em cima, né? Olha só, subtropical úmido, né? Então toda a região sul é subtropical úmido. Cara, e se eu mudasse essa pergunta e colocasse aí a região centro-oeste? Qual que é o tipo de clima característico? Esse seria o tropical. Se eu colocasse aí o sertão nordestino, aí seria o tropical semiárido, ok? Pessoal, essa aqui é bem legal, né? Essa aqui nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dela, tá? Os ventos alísios são correntes de ar que sopram constantemente nas proximidades dos trópicos para o Equador. Os ventos alísios, você tem ali a Terra, né? O meio a linha do Equador, os dois trópicos. Tem um movimento de rotação da Terra, tá? Oeste para leste, e pelo movimento de rotação, você tem um vento que vem dos trópicos para a linha do Equador nesse movimento aqui. Entendeu? Esses são os ventos alísios. Em razão do movimento da Terra, os ventos que se deslocam em linha reta sofrem um desvio aparente na sua trajetória. Verdade, né? Nós vimos que o vento ele vem de uma região mais fria para uma região mais quente, que é aquele processo de alta e baixa pressão. Os trópicos têm a temperatura mais baixa que a linha do Equador, que é uma temperatura, né, mais quente. Então, o vento ele deveria vir assim. Mas pelo fato, né, da Terra estar girando, quando ele chega próximo à linha do Equador, ele faz esse movimento para dentro. Ok? E esse desvio de movimento é chamado de... né? Pois é, pessoal, eu coloquei aqui um embasamento para a gente prestar atenção em todos eles. Né? Efeito de Coriolis, massa de ar. Massa de ar não é, a gente já viu, né? Aquela quantidade de ar que é formada na atmosfera que leva as características. É o Ninho, né? Nós também já vimos, mas eu coloquei assim mesmo. Nada mais é que o aquecimento dos oceanos Pacífico, a Laninha é a conclusão do processo que é o resfriamento do Oceano Pacífico, né? E Doldrums é um marasmo, ou seja, quando o mar está calmo. Mas vamos lá. Efeito Coriolis, ou pseudo-força de Coriolis, né? É uma força inercial. Vamos lembrar aí da lei de Newton, lei da inércia, né, que age sobre corpos que estão em movimento em um referencial não inercial. E em relação a um referencial inercial, possui movimento de rotação. Então a Terra está ali no movimento de rotação. Os ventos alísios, eles têm uma tendência a se deslocar num rumo contrário da força de rotação. Esse é o efeito de Coriolis. As massas de ar, pessoal, são grandes volumes de ar acumulados que possuem características em comum, como temperatura e umidade, e que se formam sobre grandes áreas uniformes da terra ou água. Suas características são determinadas a partir da influência da área onde elas se constituem, ou seja, grandes volumes de ar que levam ou calor, ou frio, ou umidade, entendeu? Nós vimos todas elas, né, um pouco atrás, tá? El Ninho, pessoal, é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. É um aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico. É um fenômeno cíclico, né? Acontece ali a cada 7 ou 10 anos. Se bem que esse fenômeno agora tem antecipado, né, até por efeito das mudanças climáticas. A Laninha é a conclusão desse processo, ou seja, é o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico próximo da linha do Equador. E, gente, tanto o El Ninho quanto a Laninha, os dois, né, influenciam diretamente no clima, principalmente no regime de chuvas, né? Doldrums, também conhecido como marasmo, é uma calmaria equatorial dos oceanos, seja o Oceano Atlântico, Pacífico ou Índico. É quando o oceano está calmo, está de boa, não está agitado, ok? Então, voltando para a nossa questão, pessoal. Então, esses ventos alísios, em razão do movimento da Terra, né, os ventos se deslocam em linha reta. Qual que seria a alternativa para nós, pessoal? Pois é, o efeito de Coriolis seria a nossa alternativa. Bacana, né? Então vamos para a próxima.
Vários fatores interferem nas dinâmicas climáticas presentes no território brasileiro. Nesse contexto, identifique a única associação incorreta. Pessoal, presta bastante atenção quando acontece esse termo incorreto. Entendeu? Porque você tem que achar a errada e não a certa. Você fala, pô, eu estudei geografia pra caramba, né? Pô, eu vou lá e vou olhar as questões, li a primeira, tá certo, eu já vou e marco. Não, cara, é para marcar errada, tá? Vamos ver, ó. Regiões de baixas latitudes, clima tropical semiárido. Óbvio, cara. Tropical semiárido onde? Caatinga, próximo da linha do Equador. Baixa latitude. B. Regiões de baixas latitudes, clima equatorial. Óbvio, né? Próximo da linha do Equador, floresta amazônica, baixa latitude. Regiões litorâneas de média e baixa latitude. Clima tropical marítimo, ok, né? Nordeste, né? Até ali a região de São Paulo, tal. Tropical marítimo, influência ali, ó, né? Das massas de ar que vem do Oceano Atlântico. D. Regiões de médias latitudes, clima subtropical, ok também. Ali o sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Tá começando ali a linha dos trópicos, começando a região de médias latitudes. Regiões de maiores latitudes. Opa! Regiões de maiores latitudes aqui no Brasil? Maiores latitudes está lá no Canadá. Entendeu? Está lá no extremo sul da Argentina. Né? Clima tropical semiárido? Essa está completamente errada, pessoal. Então é a nossa incorreta. Tá bom? Mais uma, pessoal. O movimento influenciado pela massa de ar polar atlântica, tá vendo lá da Patagônia, e responsável por provocar queda brusca de temperatura e ventos frios no centro-oeste do Brasil. Olha só, pessoal, é chamado de... Então, quando vem aquela massa fria lá da Patagônia, o que causa aqui na nossa região, pessoal? O processo da friagem, né? Então, vamos lá. El Niño é o quê? Aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Laninha, esfriamento das águas do Oceano Pacífico. Né? MTC, massa tropical continental. Então é uma massa de ar. Albedo é aquele processo físico, pessoal, que reflete a radiação solar da superfície para a atmosfera novamente. Tá bom? Vocês vão aprender isso em física. Né? Na parte física da geografia, na cartografia, né? Aquele processo de problemas... ambientais, né? A radiação solar, entendeu? A gente estuda também um pouco sobre o albedo. Vamos lá, pessoal, mais uma. Caracteriza-se por ser quente e úmida. Opa! Por originar-se no Oceano Atlântico Norte. Bom, é uma massa de ar, evidentemente, né? Se é uma massa de ar quente e úmida, né? E se origina no Oceano Atlântico, pô, bem fácil essa, né? E ainda por atuar no litoral do Nordeste, principalmente durante a primavera e o verão. Cara, essa tá muito de graça, cara. Nossa senhora. Cara, é uma massa de ar quente e úmida, né? E por ser da onde? Do Atlântico Norte. Pô, equatorial, cara. Equatorial Atlântica, no meio do Oceano Atlântico, né? Daria aqui para vocês fazerem, né? Por descarte. Temperada continental não tem no Brasil. Polar atlântica seria da Patagônia, né, em área continental. Tropical atlântica, só essa aí que talvez gestasse um pouco de dúvida, né? Mas Atlântico Norte, não. A polar tropical atlântica é lá no Atlântico Sul, né, próxima à região do Rio Grande do Sul, ok? É isso aí, pessoal. Chegamos aí, né, a mais final de uma aula. E deixei aqui também uma frasezinha bem bacana para vocês, né? Olha só, é um ditado chinês, pelo menos, né? Dizem que é um ditado chinês, mas é legal. A água gotejando perfura a pedra. Uma serra feita de corda corta a madeira. Então, meu querido, né, estuda, se dedica, vai devagarzinho, né, que a sua aprovação vai chegar e vai ser logo, é só você acreditar, ok? Valeu, gente, fiquem com Deus, bons estudos para vocês e qualquer dúvida é só estar mandando lá no grupo, ok? Tchau, tchau!